Olá a todos, eu sou Renata Levir, das páginas Dona Fada. Hoje nós vamos fazer a sequência do casaquinho que nós fizemos na semana passada. Semana passada, com o mesmo molde em tamanhos menores, nós fizemos um casaquinho masculino. Esta semana estamos fazendo um feminino com algumas alterações no molde que vocês verão no decorrer do vídeo. A numeração do molde dessa semana complementa a da semana passada. Semana passada nós fornecemos o molde de 2 a 6 anos. E esta semana fornecemos mais 5 números, de 7 a 11 anos. De forma que vocês ficarão com o molde em 10 tamanhos. Como eu disse anteriormente na semana passada, é praticamente um molde básico para casaco, que vocês poderão fazer as alterações que quiserem e há de ser certamente um molde muito útil. O casaco dessa semana, assim como o da semana passada, é todo forradinho e não é dupla face, embora possa ser feito também com dupla face. Vamos começar? Vamos então fazer a modificação no molde. Eu cortei a pala para cima da cava. Você pode, evidentemente, cortar para baixo também, isso depende do seu gosto. Então, o que você faz? Você pega o seu molde original, coloca sobre um papel maior do que o molde. Dobra a pala aonde você quer o recorte. Então, dobrei, está alinhado. Eu marco esta parte de baixo. Primeira coisa a fazer, marcamos a parte de baixo. Voltamos a pala para o lugar e vamos desenhar agora a pala. Até a dobra. Precisamos desenhar apenas até aqui. Vamos tirar o molde e vamos descer a linha do centro da pala até embaixo. Agora nós temos que considerar o seguinte, nós vamos ter uma pala e a parte de baixo do casaco. Nós precisamos de 1 centímetro de costura aqui, de 1 centímetro de costura para a parte de baixo do casaco. Riscamos o primeiro centímetro, que é a margem de costura da pala. E agora riscamos o segundo centímetro, que é a margem de costura da parte de baixo do casaquinho. Feita essa marcação, nós vamos pegar o nosso molde, voltar a dobrar onde já tínhamos dobrado antes, alinhar na segunda linha. Aqui é a margem de costura da parte de baixo. Vamos alinhar na segunda linha e alinhar na linha que nós fizemos aqui no centro da pala. E vamos então desenhar agora o restante da nossa pala. Desenhado, nós temos então a pala, nós vamos recortar aqui a margem de costura da pala, a margem de costura da parte de baixo. Eu quero também colocar esse casaco um pouco mais comprido e abrindo um pouco mais embaixo. Então eu vou escolher o comprimento que eu quero, vou alinhar novamente o casaco na linha central que nós fizemos e vou desenhar aqui a parte de baixo no comprimento que eu achar melhor. Desenhado a parte de baixo, eu quero também alargar um pouco o casaco na parte de baixo. Digamos, eu quero alargar mais 4 centímetros. Então, marco os 4 centímetros ali, pego a régua e vou aqui, do finzinho da cava até embaixo. Vou unir agora o resto da barra e o casaco já está alterado para o que eu quero. Com a parte da frente já feita e recortada, nós vamos agora fazer a parte das costas. Na parte das costas eu vou fazer sem o recorte. Podemos fazer com recorte também, mas eu quero neste modelo sem o recorte. No entanto, nós precisamos nos lembrar que nós encompridamos a parte da frente e alargamos a barra. Então teremos que fazer a mesma coisa na parte das costas. Risquei a parte das costas numa folha maior do que o molde original.
Pego a parte da frente que nós já temos recortada, aqui é o final da cava da frente, aqui é o final da cava das costas. É onde elas vão ser costuradas, a lateral. Então eu alinho, coloco reto, paralelo à linha do centro das costas, porque aqui na frente nós temos o abotoamento. Mas nós vamos colocar paralelo e redesenhar a lateral e a barra. Aqui está. Desta forma nós temos certeza que estaremos com frente e costas idênticos na hora de costurar, não vai ter problema. Na golinha eu quero fazer uma gola mais larga do que a gola original. Como eu vou ter que refazer o molde, eu já vou dobrar o papel. Tá aqui, olha, eu estou com o papel dobrado, assim eu já vou tirar o molde da gola inteira. Vou alinhar o centro das costas da gola na dobra do papel e desenhar a gola. O que é importante manter aqui é o decote, porque o decote ele está de acordo com o decote do casaco. Nós não podemos alterar o decote. Daqui para baixo nós podemos fazer a alteração que quisermos. Eu quero só alargar um pouco. Então eu venho aqui e vou alargando. Recortado, nós vamos ter o molde da gola já completo para riscarmos no nosso tecido. E por último, a alteração que nós vamos fazer na manga. Como nós vamos refazer o molde, a mesma coisa da gola. Já dobramos o papel ao meio e tiraremos o molde da manga completa. Então nós vamos alinhar o molde, centro da manga aqui na dobra do tecido e riscar a manga. Como eu mencionei no vídeo anterior do casaco masculino, esta manga foi feita para ser virada. Eu não quero virar nesse casaquinho. Então, para não virar, eu preciso tirar a vira, que seria de 2 a 2,5 cm. Então, nós vamos marcar aqui 2 centímetros, vamos riscar. Quero também que essa manga abra mais embaixo. Ela é uma manga bem tradicional, mais justinha embaixo. Não é totalmente justa, mas não é tão larguinha. Eu quero deixar ela reta. Então eu venho aqui no final da cava, alinho a régua e deixo a manga reta. Vou riscar de cima a baixo. Estarei com a manga reta. Vamos recortar e estaremos também com a manga completa. Alterado o nosso molde da maneira como queremos, vamos então cortar o tecido. Como nós vamos cortar os nossos moldes já alterados? As costas, na dobra do tecido, nós vamos cortar tecido principal e forro. As manguinhas, também 2 vezes, tecido principal e o forro. A parte da frente, nós vamos cortar só no tecido principal da seguinte maneira. A pala nós cortamos conforme o molde. Está aqui, só no tecido principal. Vocês já vão saber por quê. A parte de baixo, nós fizemos o molde no tamanho do molde original. Só abrimos e encompridamos. Mas eu quero franzir aqui. Então eu vou cortar com um tanto a mais para poder franzir. Este tanto a mais, como não é um vestido com saia muito franzida, você mede a extensão que tem na pala original e acrescenta a metade dessa medida para fora do abotoamento. E nós ficaremos assim com este tanto para franzir. Cortado então o tecido principal da frente, nós vamos ver como vamos cortar o forro. Eu já cortei aqui o forro e vou mostrar para vocês como é o sistema para fazer o forro. Nós não vamos franzir a parte do forro. A parte do tecido principal nós cortamos aqui, ampliamos e vamos franzir. O forro não, ele vai ficar como é o molde original. Você pode cortar igual ao tecido principal. Eu não estou cortando porque o soft é grosso e você franze o soft, ele fica mais grosso ainda. Então eu vou deixar o forro reto e franzir só o tecido principal. Também é uma maneira de vocês aprenderem como costurar tecido principal e forro que são cortados de forma diferente. Então está aqui o nosso molde original, que nós alteramos para fazer o franzido. Então nós vamos colocar o molde original no tecido
Vamos pegar a alteração que nós fizemos, que está aqui, vamos alinhar aqui na cava, que foi o local que nós alteramos, e vamos recortar agora dessa maneira, com a alteração na largura e no comprimento da parte da frente. A parte de cima vamos cortar normalmente, sem o recorte. Cortado os nossos tecidos principal e forro, nós vamos começar a costura. Eu vou dar aqui uma explicação rápida, porque a costura é igual a do casaquinho da semana passada, até um determinado ponto, tá? Naquele casaquinho nós fizemos o forro como se fosse dupla face, costurado embaixo. Aqui vai ser diferente, mas até um determinado ponto é o mesmo. Então eu só vou explicar o básico, e daquele ponto para frente, onde a costura vai ser diferente, eu mostro com mais detalhes para vocês. Forro, nós pegamos as costas, pegamos a parte da frente, vamos alinhar os ombros e costurar os dois ombros. Tecido principal, que é o que tem a pala franzidinha. Nós vamos pegar um lado, franzir até que alcance este trecho. Nós vamos franzir dos 2,5 cm do abotoamento até cerca de 1,5 cm da cava, este trecho. Então nós vamos franzir, colocar direito com direito e costurar. Faremos isso dos dois lados. E aqui está, nós costuramos a parte de baixo do casaquinho na pala, passamos um overlock ou zigue-zague, viramos essa costura para o lado da pala e rebatemos. Colocamos a manguinha nos dois lados, conforme foi mostrado no vídeo da semana passada e no vídeo do casaquinho Maitê também. Se alguém tiver alguma dificuldade maior, assista o vídeo do casaquinho Maitê, que a explicação lá é mais detalhada. Então colocamos as mangas dos dois lados e fizemos a mesma coisa no forro. No forro, a frente não tem um recorte, então é bem mais simples fazer. Agora nós vamos começar a unir forro com tecido principal. Nós estamos aqui com o tecido principal direito voltado para nós. Essa é a parte das costas, para lá está a parte da frente. Então nós vamos pegar o forro, parte das costas para trás, parte da frente para lá. Direito do forro voltado para o direito do tecido principal. E nós vamos costurar neste momento apenas a barra da manga. Nós vamos costurar de um lado a lado o punho da manga. Faremos isso dos dois lados. E aqui está, costuramos o punho de uma manga e costuramos o punho da outra manga. Nós vamos agora fechar as laterais. Eu volto a repetir, quem tiver dificuldade, assista o vídeo do casaquinho Maitê. Ele é menor, coube melhor na tela. Fica mais fácil vocês visualizarem. Para fechar as laterais, nós vamos pegar aqui, olha, tirar o forro e o tecido principal, separar um do outro. Vamos unir as costuras entre um e outro. Nós precisamos alinhar essas costuras primeiramente, tá bom? O soft é um tecido grosso, então nós vamos virar uma costura para um lado, a outra para o outro para costurar. Depois, quando nós virarmos o casaco, as duas vão ficar para um lado só. Alfinetado, nós vamos costurar agora, a partir do punho para um lado, a partir do punho para o outro lado. Vamos costurar a manga e a lateral do casaquinho até o fim. Tecido principal, e vamos costurar o forro, a manga e a lateral até o fim. Faremos isso dos dois lados. Então, costuradas as laterais, nós vamos fechar agora o decote. O que é importante, vocês vejam, o casaco está dessa maneira. Nós temos o forro para um lado, temos o tecido principal por outro. Nós precisamos colocar a frente do casaco voltada uma para a outra. Nós estamos aqui com as costas e do lado de cá as costas. A frente está aqui no meio. Desta maneira, nós vamos começar a fechar o decote. Então, nós vamos pegar aqui os dois decotes, direito do decote,
forro direito do decote e tecido principal. Vamos alfinetar, alinhando os ombros. Olha, vocês vejam por que nós temos que alinhar primeiro os ombros. O soft cede. A gente não pode ir alfinetando e igualando, porque o soft vai ceder mais do que a tricoline. Então nós vamos ter que ajeitar esse soft na mesma medida do tricoline, tá? Por isso que a gente precisa alinhar as costuras primeiro. Está aqui a parte da frente. Alinhamos o centro da frente, alfinetamos e vamos agora alfinetar aqui o resto. Alfinetado, nós vamos costurar nesse momento apenas o decote. Interrompemos a nossa programação para corrigir um erro, tá bom? Eu esqueci da gola. Vocês desculpem, eu estou com obras aqui em casa, então é uma confusão danada, eu esqueço mesmo. A gola vai ser feita como foi feita a golinha do outro casaco. Vai ser colocada da mesma maneira, inclusive, do casaquinho da semana passada. A diferença nessa golinha é que eu forrei ela com o soft, então ela vai ficar mais fofinha. Antes, então, de nós fecharmos o decote, como vocês viram no quadro anterior, nós vamos colocar a gola, tá bom? Então vamos continuar a nossa programação normal. Costuramos o decote, fizemos os piques. E agora, com o decote costurado, nós vamos fechar os dois centros da frente. Vamos alinhar forro e tecido principal e costurar o centro da frente, apenas o centro da frente. Não vamos fechar a barra como nós fazemos num casaquinho de dupla face ou num casaco forrado normal que não tenha franzido de um lado e reto do outro. Nós temos aqui duas medidas, o forro tem uma medida, o tecido principal tem outra. Então nós não vamos fechar junto forro e tecido principal na barra. Fecharemos as laterais dos dois lados. Costuramos os dois centros da frente. Se vocês estiverem trabalhando com soft, é importante fazer o seguinte: você vem costurando, você vai alinhar a barra, ajeitar o soft e vir costurando. Porque se você colocar o soft à vontade sobre o tricoline, vai sobrar soft aqui embaixo. Não é para cortar, é para alinhar a barra e vir ajeitando o soft, tá bom? O molde foi cortado do mesmo tamanho, forro e tecido principal, ele tem que se encaixar. Bom, costurado agora, nós estamos então só com a parte de baixo aberta. Pela parte de baixo, nós vamos virar o casaco como sempre fazemos. Pomos a mão dentro de uma das mangas, seguramos o punho e viramos. A mesma coisa do outro lado. Vamos colocar a mão dentro de uma das mangas, segurar o punho e virar. O casaco está todo aberto embaixo, é simplíssimo para virar. E aqui está o casaco viradinho. Então nós temos aqui a parte do forro que não tem o franzido que tem à frente e, portanto, como eu já disse, a barra do forro é menor do que a barra do tecido principal. O que nós vamos fazer é simplíssimo. Nós vamos fazer a barra separadamente. Nós vamos virar e fazer a barra ao redor do forro e tecido principal. Muito simples. Feito isso, nós vamos passar o casaco bonitinho. Sugiro que passem uma costura de reforço ao redor de toda o centro do casaco, golinha, aqui no punho, como foi feito no casaquinho azul. É um molde muito prático, muito útil, vocês podem fazer diversas alterações nele, inclusive nós temos aqui no canal já alguns moldes que têm capuz. Vocês podem aproveitar os capuz nos moldes que têm o mesmo tamanho e colocar capuz no casaquinho também. Bom, vamos terminar então para ver como ficou pronto. Eu agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo.